mas não esquecer que aquilo que você gosta precisa também ser o gosto daquele mercado que você vai atuar. E a partir do momento que você decide empreender, não dedique seu tempo e sua energia para reclamar ou para entender que a solução parte de outro. A solução está contigo. Hoje, o nosso convidado é o Glaucio Zanetin Fernandes. Ele é graduado em administração, pós-graduado em Banking no Mackenzie, MBA em negócios financeiros pela GV, formação de executivos no INSPER. Ele foi executivo do Banco do Brasil, onde ele trabalhou por um monte de áreas até 2021, quando ele começou a empreender com a família. Hoje, ele tem duas franquias do Amor aos Pedaços, uma no Shopping Ibirapuera e outra na Rua Pamplona, ambos aqui na cidade de São Paulo. Glaucio, querido, bom dia, você tá bem? Bom dia, Edil. Obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme poder revê-lo e poder ter esse bate-papo aí contigo e com todos aí. Prazer é meu, querido, prazer é meu. Faz tempo que a gente tava para conversar, Glaucio. Tô feliz demais aqui de ver você, viu? Vem cá, depois de você fazer uma carreira espetacular lá no Banco do Brasil, você decidiu empreender e montou uma franquia, primeiro uma, depois posteriormente uma outra franquia do Amor aos Pedaços. Quais foram os critérios que você usou para você poder tomar essa decisão? Eu acho que muita gente que busca empreender, ele vai ficar muito feliz de aprender com você nessa resposta. É aquela coisa, né, você carrega uma carreira aí de mais de 3 décadas, sempre atendendo pessoas, empresas, e você vai nutrindo a vontade, a disposição de também ser um desses, atuantes aí no mercado, né, de poder também, servir de outra forma, né. Então a gente vinha carregando essa boa ansiedade, eu e a minha esposa, a minha família, e aí a gente decidiu, empreender, eh todo mundo fala: "Empreender é um ato de coragem", de fato é, sobretudo no país em que estamos, né, com todas as adversidades que a gente tem que lutar e vencer para poder prosperar. Mas acho que acima de tudo, é um ato de paixão também, né, você tem que, ter essa vontade, essa disposição e tem que se preparar, né, em todos os sentidos, para poder fazer acontecer e dar certo. Você vem de uma realidade que você trabalha em empresas onde elas são departamentalizadas, onde você pode delegar bastante, onde você tem áreas, onde você pode buscar apoios, referências. Você sai disso para uma realidade onde você, e quem está ao seu lado tem que fazer acontecer, não tem para onde correr. É ali que você tem que, prover as soluções, improvisar, agir, enfim, buscar fazer aquilo que é necessário por uma boa conduta em relação principalmente aos seus clientes, que é a chave, daquilo que você precisa para poder progredir, né. A gente até estava conversando aqui uns segundos antes da gente começar a falar aqui para todo mundo escutar, né, porque, quando você trabalha muito tempo numa empresa, você tem uma galera, cada um faz a sua coisa, né. Agora não, é você, sua esposa, seu filho, aí você contrata 1, 2 pessoas e todo mundo tem que fazer tudo, né. Desde o planejamento, a estratégia, o financeiro. E aí, emenda com essa pergunta aqui, porque ser empreendedor, ele pressupõe a necessidade de você desenvolver uma série de competências, algumas são bem específicas, né. Por exemplo, tolerância ao risco, você tem que ter muita flexibilidade, tem que ser muito adaptável, tem que ter muita persistência, porque às vezes você faz um mês, não dá certo, você fala: "Pô, fiz besteira, não sei o quê, perdi dinheiro". Me conta aqui, o que mais a gente precisa desenvolver? E até o que que você precisou desenvolver, assim, que você entende que é chave hoje para o sucesso do seu negócio? Porque, cara, você teve uma, né, aí você abriu uma segunda, para ter aberto uma outra e já com planos de fazer mais coisa, é porque você já é um sucesso, não se defenda dessa minha acusação. O que que foi crucial para isso, Glaucio? Acho que alguns dos pontos que você narrou aí, eu quero destacar um deles que é bastante importante, que é a capacidade de adaptação. Aí a gente volta naquela questão de delegar, né. Você até então, tinha por trás uma grande um amparo das pessoas, da instituição para poder, te resguardar e conseguir te trazer aquilo que você precisava. A partir do momento que você decide empreender, você que é a linha de frente, você tem que tomar as iniciativas, mesmo sendo uma franquia onde você tem que seguir alguns padrões e respeitá-los, tem uma série de itens, que você tem que providenciar. Então você tem que ter essa capacidade de resolução, você tem que ser prático, tem que ser ágil, tem que envolver muito as pessoas,
até pelo que você narrou, né, você passa a ter um conjunto. Nós temos hoje cerca de 15 funcionários, 15 colaboradores. Cada um deles tem uma importância gigante, vital, né, cada um tem que conhecer a sua realidade, seu papel e a engrenagem tem que funcionar muito bem. Então acho que a grande mudança pela qual você passa é essa, é saber que a partir do momento que você decide empreender, não dedique seu tempo e sua energia para reclamar ou para entender que a solução parte de outro, a solução está contigo, né. O que é muito bom também, né, a partir do momento que você tem essa autonomia, essa liberdade para poder construir, para poder tomar decisão, enfim, te traz algumas competências novas, né, em relação ao mundo que a gente vivenciava. E eu queria até nesse sentido inspirar as pessoas, que muitas vezes as pessoas, elas estão no mercado de trabalho e se elas resolvem seguir outro caminho, elas procuram empreender via de regra, muito ligado ao segmento no qual elas estavam. Se desafiem a aprender, a estudar, a verificar um outro segmento. Muitas vezes também as pessoas procuram aquele que elas se apaixonam. Melhor ainda, se ela conseguir algo que ela não fazia, mas que ela tem essa motivação, excelente. Mas assim, a motivação, outro detalhe importante é que a motivação não pode ser só dela. Tem que de fato entender se ela vai estar realizando um sonho pessoal ou um sonho do mercado para o qual ela está disposta a entregar aquela solução que ela vai empreender. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa empreende para realizar um sonho, mas um sonho que é só dela. E a gente teve um chefe que falava: "Sonho que se sonha junto vira realidade", né. Hoje é uma frase muito comum, mas lá no passado eu escutei dele e serviu de inspiração para a gente começar em família, construir esse sonho. Eu mudei de lado da mesa, né, sempre atendi pessoa jurídica, eu falei: "Não, quero ser uma pessoa jurídica", mas a primeira situação que a gente se deparou com muita ênfase foi essa: não adianta eu ficar dedicando tempo e energia para reclamar que isso deveria ter sido feito por A, por B, por C. Eu tenho que agradecer que isso está ao meu alcance de poder tomar as providências e fazer acontecer. Cara, explorando um pouco mais essa sua resposta, né, porque, você teve de estudar mercado, então entender comportamento do consumidor, olhar outras franquias e fazer conta, né. Como é que foi esse caminho para você? O passo a passo, assim. Então, vamos lá, você estava perto de sair do banco, aí você falou: "Cara, vou empreender". Como é que foi essa estruturação na sua cabeça? Então eu vou fazer só um breve link com a resposta anterior, né, que eu falo que, porque eu quero passar bem rapidamente pelos P's aí, né, do marketing que, acabam denotando aí a nossa decisão. Mas eu vou falar do P que não é o do marketing, que é o da paixão. A minha esposa, de fato, ela tinha uma vocação muito grande para poder empreender nesse segmento que a gente escolheu, que é essa parte mais de cafeteria, de chocolates, né, de doces, bolos. Ela tem, não só uma habilidade de fazer, mas gosta de desenvolver, de gerir isso. Eu gosto de gerir pessoas, ela passou também a desenvolver essa habilidade, então acho que foi uma comunhão perfeita nesse aspecto, né. Agora assim, para você tomar essa decisão, a gente se preparou, a gente fez desde treinamentos no Sebrae, como o Empretec, que é muito bom, avaliou na BF, algumas franquias, acabou optando pela Amor aos Pedaços, por algumas, situações bastante pontuais à época. A gente vinha num momento de pandemia, então surgiram algumas oportunidades de repasse, e de fato a gente foi pesquisar muito, aí entra um pouco dos P's aí que, eu diria que, pelo fato de ser uma franquia, preço e promoção interfere obviamente, né, mas, de certa forma você não tem muita ingerência sobre esses itens, o preço é da rede, a promoção você tem até uma certa liberdade para no seu canal ali poder estabelecer algumas condições diferenciadas e arcar com elas, mas eu diria que a praça, né, o ponto, ele é vital e o público para o qual você vai estar se relacionando naquela praça. Eu acho que estudar isso faz uma diferença gigante, porque aí também volta para aquela informação que eu dei anteriormente. Não adianta você querer realizar um sonho, ah, eu gosto deste segmento, mas isso que você gosta vai ter público? O ponto, a praça que você vai operar, você vai ter a escala necessária para poder
ter o retorno, mínimo, né, que se espera daquele negócio, para que você tenha um payback adequado, para que você tenha um retorno não só dos valores investidos, mas para que você consiga aí um outro P que é o de propósito, que não é do marketing, né, mas o propósito de poder, engajar as pessoas, de poder prover, uma qualidade de vida melhor para os seus colaboradores, para aqueles funcionários que estão contigo, que fazem parte da sua história de empreendedorismo, né. Então é muito importante você, na minha visão, os 2 P's mais importantes em se tratando de franquia, é o ponto, é o ponto, e é o público naquele ponto que você escolheu, se ele vai estar presente e se casa, né, com o seu produto, com a solução ali que você vai estar entregando. Se isso tiver, convergência, eu acho que já é meio caminho para você poder prosseguir. Aí um outro P ali, que é mais recente, que é o P de pessoas. Não tenha dúvida que se você conseguir, montar de verdade um time, né, que todos, trabalham por uma mesma finalidade, para fazer aquilo acontecer, para dar certo, aí eu acho que a direção, o rumo, ele vai ser muito mais assertivo. Cara, onde que o bicho pegou? Especialmente, bom, imagino que você assumiu durante a pandemia a sua primeira franquia, eu tô falando certo? Exatamente. Caramba, meu, eu vou te chamar de corajoso, embora, tenho certeza que devem ter te chamado também de maluco, né. Com certeza. Pouquinho mais até a segunda afirmação, é. É, então contando com essa, né, que tipo de dificuldades ou quais foram as maiores dificuldades que você teve? Aí, claro, tem a questão da pandemia, que acho que isso é inerente, a resposta já está embutida aqui, mas tem muita coisa que eu imagino, você no Banco do Brasil jamais chegou perto, né. Aonde que o bicho pegou, Glaucio? E o que que você fez para poder, virar o jogo? De fato, assim, só brevemente para falar do momento que a gente escolheu, empreender, de fato a gente tinha consciência que a gente estava comprando risco, e tinha muito mais tinha bastante incerteza quanto a retorno, né. Mas a gente procurou mitigar isso daí, né, então quando a gente resolveu empreender, foi uma possibilidade de repasse, onde o investimento foi relativamente pequeno, então tratava-se de fato de uma oportunidade boa nesse aspecto. E a gente tinha sinais claros de que a gente poderia estar finalmente saindo daquele cenário terrível, pandêmico, principalmente já havia previsão de início de vacinas, tal, então e a gente conseguiu negociar com as partes, alguma flexibilização, que num cenário de mar calmo a gente não teria. A gente conseguiu negociar um contrato de locação, pensando que o início, né, da saída do pós-pandemia ele teria alguma dificuldade, então a gente negociou, por exemplo, um custo de aluguel balão, onde o começo era principalmente o primeiro e segundo ano eram custos menores. A gente negociou, carência para poder reformar toda a loja, a gente colocou abaixo a loja, sinceramente a gente colocou abaixo, para tentar causar um novo impacto, porque a gente imaginou assim, é a oportunidade de quando retomar o fluxo da gente mostrar uma nova aparência, uma cara nova e de fato tentar positivamente chocar aquele público. E aí entra também naquilo que a gente falou, né, a gente, falou assim: "Ó, neste momento, se a gente for abrir, a gente não tem cliente, mas a gente tem um ponto onde tem bastante público. Então, se a gente fizer a nossa lição de casa aqui, ter, bons produtos para disponibilizar, e isso a franquia nos proporciona. Se a gente tiver um bom time, né, pessoas engajadas, que possam atender bem, possam de fato, se identificar com o nosso modelo de negócio, eu não tenho dúvida que a gente vai rampar adequadamente. E isso foi o que aconteceu, de forma até bastante surpreendente, né, a gente conseguiu acelerar, nosso retorno, nosso payback muito além das expectativas, em função disso, né. Agora sim, os grandes desafios, são lidar com as novidades, lidar com as adversidades, porque como eu falei, algumas dessas adversidades, o seu modelo mental antes previa uma certa delegação, previa encontrar uma área, um setor, uma pessoa que resolvesse para você. E não tem jeito, é você quem tem que providenciar. E num ato de empreendedorismo, em que pese o negócio ser relativamente pequeno, o nível de detalhamento, a quantidade de itens que você tem que se preocupar, cuidar, gerir é muito grande. Então, em que pese ser uma franquia, você que fica responsável por contratar a medicina do trabalho, contador, empresa de marketing digital e por aí vai.
Hoje eu tenho uma planilha que são quase 100 itens que você tem que gerir, né. É óbvio que à medida que você coloca isso na rotina, alguns têm, periodicidade diária, mas são poucos, alguns mensal, alguns semestral, alguns você vai discutir a renovação do contrato de detetização, por exemplo, anual, mas você tem que encaixar tudo isso no seu modelo de negócios, e isso você vai, de certa forma, aprendendo na prática. Para mim foi isso, em que pese ter sido amparado pela franquia, a gente pesquisou não só na própria rede, mas em outros, uma série desses itens para tentar de forma proativa e preventiva enxergar soluções. Mas eu vou te falar a verdade, a gente, por exemplo, compra morango, e a gente não conhecia a realidade do nosso público consumidor lá. A primeira semana a gente comprou pouco morango, faltou, a gente teve que recorrer a um supermercado que era caríssimo, não ficava sustentável. Na segunda, terceira semana a gente aumentou o estoque e estragou o morango. Então de fato assim, o início ele é desafiador, e eu falo isso porque tem muita gente que já no início sofre esse impacto e não consegue se equilibrar de forma adequada para seguir o caminho, e tem que seguir, porque no começo é uma série de informações, ainda não está encaixado na rotina, e sobretudo o desafio das pessoas que estão contigo enxergarem que essas dificuldades são passageiras, que você tem que vencer uma a uma, que você tem que encorajar essas pessoas a poder superá-las e, acima de tudo, não perder o seu foco, que é encantar o cliente, que é poder ao mesmo tempo dedicar uma parte do seu tempo e da sua energia para buscar ampliação de base, para ofertar em outros canais, né, a gente tem o canal, tem uma diversidade de canais hoje, você tem parceiros, logísticos, né, como iFood, Rappi, 99, você tem a sua entrega própria, você tem o seu ponto físico, e tudo isso tem que coexistir de forma harmônica, e as pessoas atuando, provendo essas soluções, resolvendo o problema, que a gente tem que resolver, não tem jeito, não tem como empurrar para depois do problema, mas ao mesmo tempo não deixar que a energia que você está empregando para resolver esses problemas te puna a ponto de você não, potencializar esses canais e buscar, desviar a sua rota daquele horizonte que você tem de crescimento, de encantamento, que é tão importante para o bom andamento do negócio. Só acho que o que você deu aqui é uma pequena bíblia aqui de como, a pessoa tem que ter a atitude dela com relação ao negócio, no sentido de que o que é que me espera, né. Porque eu fico pensando assim, uma pessoa que é muito perfeccionista, que valoriza demais o erro, ela vai sofrer mais do que se divertir, né, como empresário tocando um negócio novo, né. Então é preciso que a pessoa tenha uma capacidade muito grande de conseguir entender o que que ela precisa se desenvolver, focar naquilo, entender os avanços, celebrar as vitórias e reconhecer aquilo que precisa melhorar a cada dia, né. É sensacional. E você falou muitas vezes, a gente se conhece há bastante tempo e eu sei que esse é um ponto muito forte em gestão para você, a questão das pessoas, né. Como é que é liderar pessoas no seu próprio negócio, você que vem de uma empresa gigante? Fazendo coro ao que você mencionou, né, acho que tudo isso é importante, mas capacitar as pessoas é essencial para que a gente não perca os nossos caminhos, como eu disse, né, porque as pessoas naturalmente elas muitas vezes elas ficam pelo caminho, eh, por tropeçar nessas pedras, né, por valorizar demais, esses contratempos então assim, tem tem que mexer desde o aspecto motivacional, ao aspecto psicológico mesmo com essas pessoas, mas acima de tudo formação. E de fato, né, a gente vive num segmento, sobretudo esse que a gente escolheu empreender, que é comércio, que tem um turnover acentuadíssimo. Isso a gente antecipadamente pesquisou, estudou e viu, que dentro da nossa própria rede, outras de fast food, o turnover era um absurdo. E a gente falou: "Como combater isso?", né, então, primeiro, isso que eu falei, estar próximo, capacitar, encorajar, para que os problemas eh, não sejam enxergues maiores do que de fato eles são, valorizar as conquistas para que isso sim sirva de retromotivação para todos eles. Eh e também algumas políticas naturais aí de remuneração, de engajamento por metas, de engajamento até por estar presente, por estar atuando.
enfim, né, campanhas que a gente faz, que a franquia nos permite, no nosso ambiente, fazer campanhas, quer seja por faturamento global, quer seja por venda de produtos específicos, quer seja por, épocas, né, campanhas de Páscoa, de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, esse engajamento, esse envolvimento, e principalmente, a gente procura servir as nossas pessoas da melhor forma possível, com a nossa presença, com a nossa atuação, com o nosso apoio. A minha esposa, ela tem um carinho todo especial por elas, de fazer para elas, celebrações, festas, enfim, todo esse engajamento a gente faz. E isso é diferente em relação a uma grande instituição, que talvez o valor percebido numa grande instituição em relação a isso é muito menor do que num ambiente micro onde a gente tem, onde socialmente as pessoas inclusive acabam dando muito mais importância para isso. Porque a gente vai medir por que o turnover ocorre. Ele ocorria, sem dúvida, por questões de remuneração, por a pessoa morar muito longe do trabalho e muitas vezes até por subsistência aceitava um desafio, mas, isso acabava se tornando, às vezes levava 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, então tem um tempo que aguenta com isso. Então essa solução a gente não tem, né, se a pessoa mora longe, e muitas vezes aqui em São Paulo, pela metrópole que é, pelas dificuldades ainda de locomoção, isso ocorre, mas a gente procura atenuar com um bom ambiente de trabalho, um ambiente onde nem tudo vai ser perfeito, longe disso, mas onde a harmonia procura imperar, pela busca das soluções e pelo bom trato, né. Não que a gente, faz assim, pratica bondade, não, a gente pratica justiça, mas valorização e reconhecimento tá nessa receita literalmente de bolo aí, que a gente coloca em prática aí, para poder manter as pessoas. E o resultado disso é que a gente tem disparado o menor turnover da rede Amor aos Pedaços como um todo. Por exemplo, a operação nossa começou 4 anos atrás, só 2 funcionários dos 8 que lá tem na primeira operação é que foram, desligados e na verdade um deles inclusive foi iniciativa, porque queria retornar para outro estado junto com a família, mas, a gente só praticou um desligamento, o resto a gente conseguiu, mesmo aqueles funcionários que num primeiro momento não estavam com nível de performance ou de conhecimento adequado, a gente conseguiu potencializar e o próprio time elevou o nível, da atuação. Gosto de destacar o exemplo de uma estagiária que a gente tinha lá, era a única estagiária, e que a gente, hoje é nossa funcionária efetiva e que de lá de trás ela começou novinha, com 16 para 17 anos, hoje já é maior de idade, se tornou funcionária e é uma das melhores funcionárias, e desenvolveu toda a habilidade comercial, de atendimento, sempre muito elogiada nas mídias sociais, nos atendimentos presenciais lá, pelos clientes que a gente tem, quer sejam eles recorrentes ou novos. Imagina essa menina escutando você falar dela agora, que isso daqui vai para o mundo inteiro, né. Olha, um beijo para você menina, parabéns pelo tá vendo, a gente se Tainá, esforça. gosto de citar ela como referência. Tainá, Eu brincava com ela que foguete não dá ré, quando a gente começava a rampar as metas de forma positiva no começo, ela não entendia o que que era isso. Ela falava: "Que você fala esse negócio?" Aí eu falei: "Realmente é a diferença da faixa etária, né, que faz a gente achar que alguns", mas a gente tem que ter essa capacidade de se alinhar também e mudar a forma de se colocar, de se expressar para se fazer entender, né. você falou tudo, cara, eu fico imaginando ela chegando em casa e comentando: "Cara, Glaucio falou foguete não dá ré, pai, me ensina isso aqui." Acho que o pai foi pedir explicação para o avô: "Glaucio, nós estamos numa fase difícil, velho." E olha que hoje em Tainá, dia meus até parabéns. foguete tá dando ré, né, Diego. É verdade. Ah, aquela época que eu comecei a falar isso pra ela, eu não tinha ainda Não tinha parado sentido. pra tentar que essa possibilidade existia, não é que existe, É pô. verdade. Mas é impressionante o negócio como, é assim, você vê a sua franquia com 8 funcionários, quer dizer, uma pessoa desligada nesses anos todos, já são 6, né, 5 para 6 anos, né, é um fenômeno, assim, e assim, qual é a origem disso? Qual é a causa raiz? É o tratamento respeitoso, são noções de justiça, é delegar e cobrar de uma forma em que a pessoa entenda o papel dele no todo. Não adianta, não dá pra não tem como reinventar a roda, né, Glaucio, e quando você faz isso bem feito, o resultado aparece. Então, não é uma: "Ah, vamos dar as mãos aqui", que não é isso que faz dar certo, é respeito, é olho no olho, é diálogo. E aquilo que você falou, é um ambiente de harmonia. A harmonia não é a perfeição nas relações, a harmonia é as pessoas se sentirem à vontade para se manifestar do jeito que precisa, encarando o problema como problema. Pô, sensacional.
Cara, eu vou te fazer uma pergunta que, a resposta parece óbvia, mas você vai ver que não é. Que indicadores você usa para medir o sucesso do seu negócio? Porque o resultado financeiro, evidentemente, ele tem que ser um dos indicadores, mas imagino que não seja só esse, né. O que que você usa como indicador para dizer: "Ó, estamos no caminho"? De fato, assim, a gente é bastante mensurado pelo faturamento. A gente tem uma unidade no shopping, a gente é um franqueado, então o faturamento a gente tem que prestar essa informação para esses parceiros, né, mensalmente. Então, é um dos indicadores, o desempenho de receitas. Nós temos balanço, nós temos DRE, tenho orgulho de falar que a gente 100% do que a gente fatura é com nota fiscal, então a gente não tem nenhuma, assim, invenção contábil. Então, basicamente, a gente gere, pelas receitas, pelo árduo controle de despesas, suprimentos, a gente consegue ter alguns fornecedores homologados e algumas marcas homologadas que a gente pode escolher da onde comprar. Então também é um indicador que a gente utiliza, a gente sempre coloca aí esses fornecedores ou essas marcas homologadas. Vou citar fazer uma propaganda aqui, mas eu vou citar uma marca, por exemplo, Coca-Cola. Eu posso comprar de distribuidor, posso comprar de um atacadista, posso comprar de um supermercadista. Então normalmente a gente coloca, 3 desses fornecedores e acompanha a precificação para poder, comprar de uma forma que a gente possa já estar nessa situação, tendo uma boa, melhorando a nossa margem, né. A gente tem um rigoroso controle de as principais despesas nossas, elas, digamos assim, não são efetivamente gerenciáveis, né. A gente compra produto da fábrica, que boa parte então dos nossos insumos são comprados da própria Amor aos Pedaços. A gente tem as despesas de locação dos pontos, que são onerosas, e a gente tem as despesas com pessoas. Então, considerando que essas 3 principais vertentes de custo, e que são as mais elevadas, a gente não tem tanta ingerência, a gente acaba atuando de forma granulada, como eu disse, em alguns, suprimentos que a gente compra, na gestão do estoque e na gestão do capital de giro. E também, buscando sempre ampliar as nossas receitas. A gente investe bastante, a gente tem empresa de marketing digital, tem a própria franquia que investe nas mídias sociais, a gente tem, através do Google, também, uma série de investimentos que a gente faz para criar palavras-chaves, enfim, para tentar cercar aquele cliente que quer buscar solução em doces, bolos, para que acaba, de certa forma, nos contactando. E a gente também tem algumas iniciativas de contato, a gente tem alguma base de clientes, sobretudo na nossa loja que é mais atacado, que é a Pamplona, onde a gente faz, através do Meta, WhatsApp e outros canais, divulgações, porque a gente acredita muito que, no nosso caso, os principais indicadores eles vão melhorar se a gente conseguir crescer o faturamento, porque crescendo o faturamento com a mesma mão de obra, com os mesmos custos de locação, os mesmos custos basicamente de energia, porque é naquele mesmo período, enfim, a gente vai conseguir, trazer o resultado mais ali para a CMV. A CMV é boa, né, a margem no nosso produto é boa, só que os custos fixos são elevados. Então, à medida que a gente conseguir, ampliar a nossa base de clientes e a base de receitas, certamente a gente melhora, de forma exponencial esse resultado, né. Quer dizer, a gente tem aí um indicador forte que é financeiro, mas tem a questão do indicador de marketing também, de interação em redes sociais, de avaliação, que por sua vez ele se retroalimenta, né, no sentido de se a loja é bem avaliada, se as pessoas gostam, vão voltar cada vez mais lá, né. E aí tem a questão do atendimento, que tem um impacto forte. O produto é inquestionável, né, a qualidade do produto que você oferece é maravilhosa, né. A gente faz questão nesse sentido desses indicadores serem vitrine, né, então a gente tem, por exemplo, as nossas lojas são consideradas super restaurante no iFood, e aí a gente acaba tendo alguns ganhos pequenos, mas em se tratando de varejo, esses pequenos ganhos fazem uma diferença gigante. Vou dar um exemplo no Shopping Ibirapuera. O iFood, quem é super restaurante, o portador dele, o portador logístico dele, o entregador, ele vai lá dentro do shopping buscar o produto. Se não fosse no super restaurante, aí tem uma ala no shopping que o nosso funcionário tem que levar.
Então, no bom sentido, a gente economiza tempo e mão de obra, de deslocamento, de ter que se dirigir até a área lá onde levar, porque ele vem até nós. Mas, isso é consequência. A causa é o bom atendimento, é prover, um desafio que a gente sempre se colocou, que é como embalar melhor o nosso produto para chegar de forma adequada e respeitosa para o cliente. A gente procura entregar o nosso bolo, no iFood a gente tem um pouco mais de dificuldade justamente pelo deslocamento e tal, mas a entrega própria nossa, por exemplo, a gente entrega como sendo um presente. Nosso bolo todo ele pode não ser um presente de aniversário, pode ser para uma outra celebração, mas ele vai envolto, com uma fita, como se fosse um presente, com uma caixa bonita, enfim, é pra aquele momento pra gente, e isso é um propósito que o nosso que foi incutido no nosso time. Ele sabe da importância que vai muito além de vender bolo. Ele tá, ajudando a pessoa a ter um dia especial, a realizar um sonho, a comemorar uma conquista, comemorar um aniversário, um casamento, uma festa, enfim, né. Então e a gente aprendeu isso com um grande cliente ele tinha lista, é uma marca famosa entre as mulheres, ele é nosso cliente lá e ele os principais clientes dele, ele encomendava e a gente achava que era para ele celebrar internamente lá os funcionários. Não, era uma relação que ele tinha de aniversariantes e que ao invés de dar flores, que eventualmente ele dava, dar um outro presente, ele dava bolo para celebrar. A gente falou: "Ó, olha que legal a pessoa receber esse bolo como um presente", porque ele falou fitinha, a gente personalizava, a gente falou: "Não, a partir de agora, por mais que resulte um pouquinho mais de custo para gente, isso não é custo, isso é investimento, né, vamos surpreender o nosso cliente, mandar bem bonito, assim, para isso não é unanimidade, dentro da rede em si tem alguns que enxergam, como eu falei, com mais na matriz de custo, mas a gente entende que isso é uma forma de fidelizar e por isso que no Google a gente tem uma nota elevadíssima, a gente no iFood é super restaurante, então óbvio que não é só por isso, mas é por conta desse pensamento e esse sentimento em relação aos clientes. Eu achei maravilhoso e, assim, é claro que eu duvido que você faça isso, os nossos internautas, os nossos ouvintes do Spotify também duvidam, então todos nós que moramos na Zona Sul vamos, entrar no iFood agora e pedir um bolo para você, para ter a certeza de que você está falando por falar, isso é papo de empresário. Pô, cara, isso é muito legal, faz toda a diferença, mas mesmo assim, pessoal, entra lá e vai lá na loja lá do shopping, vai lá na Pamplona e depois você fala que é para dar presente, você vai ver o que que vai acontecer, fica bem legal. Ô Glaucio, deixa eu fazer 2 perguntas finais, eu tô com muita raiva que o nosso tempo aqui tá acabando aqui, eu sempre fico tem muita coisa ainda que eu queria conversar, mas quero te fazer 2 perguntas finais aqui, né. A primeira é o seguinte, que conselhos você daria para uma pessoa que está pensando em empreender, especialmente no ramo de franquia, né? Depois eu vou fazer a última pergunta, que essa é a que eu faço para todo mundo que eu convido aqui, mas queria saber primeiro essa. Então, tem sido bastante natural aumentar o empreendedorismo, né, como a gente comentou aí ao longo desse bate-papo, muitas vezes a pessoa sai do mercado de trabalho e antigamente ela já buscava uma recolocação na própria área, né, buscando, dar seguimento à sua carreira e hoje em dia ela fala: "Não, olha, acho que é uma boa eu empreender". Então, eh, eu acho que é muito importante, como eu falei, você buscar algo que você goste de fazer. Mas não esquecer que aquilo que você gosta precisa também ser o gosto daquele mercado que você vai atuar. Olhe bem o ponto que você vai escolher. Veja a capacidade que a marca tem de se moldar a essas suas expectativas, né? E depois você tem que fazer todas as medições, que aí envolvem de fato aspectos financeiros, né. Não adianta você buscar um ponto maravilhoso, mas que tem um aluguel, um custo de locação absurdo, porque você vai ficar extremamente pressionado para vender e não necessariamente vai conseguir. Então você tem que buscar essa comunhão perfeita entre os custos fixos que você vai ter, então, tem que ser mensurado isso, né, qual a sua capacidade de crescimento, não pensar no hoje, né. Quando a gente desenvolveu a nossa loja, a gente colocou, por exemplo, não era ponto eletrônico, era aquele cartãozinho de ponto, a gente falou: "Não, a gente vai colocar ponto eletrônico, a gente vai colocar com QR Code", porque a gente quer administrar a distância, porque a gente não quer ficar numa unidade só, a gente quer então não dá para eu pensar exclusivamente num ponto, eu tenho que pensar num conceito de como eu vou conseguir gerir isso à distância. Então,
Dei esse exemplo do ponto eletrônico, porque quanto mais você conseguir digitizar a sua operação, quanto mais você tiver ferramentas de gestão que você possa olhar, e isso a gente tem um sistema hoje gerencial que é o mesmo que o Mania do Churrasco usa, Amor aos Pedaços usa, que é o Eclético, a gente consegue granular quantos gramas de tal bolo a gente vendeu, né, lembrando que a nossa marca chama Aos Pedaços, porque foi a primeira do país a vender por fatias, né, vender então a gente consegue ver ali, consegue medir se teve algum tipo de sobra, alguma perda com algum produto, consegue ver quantas unidades de produtos acabados a gente vendeu, água, brigadeiro, barra de chocolate, esse tipo de coisa. Consegue ali então mensurar para poder ter o estoque de forma adequada. Então, mas eu acho que a melhor forma de você falar que a pessoa tem que olhar é olhar o segmento que ela quer atuar, olhar quais as principais marcas, visitar essas unidades, falar com quem já está nas operações, mas também não se deixar não ser papagaio de pirata, né, no sentido de eu ouvi muito que era pra gente não entrar no Shopping Ibirapuera, que aquele repasse estava rodando há muito tempo e que ninguém queria. Eu falei: "Não, vamos tentar entender o porquê", porque quando você explorava um pouco mais: "Mas por que que ninguém quer?", "Ah, é porque tá rodando há muito tempo", né, eu falo assim: "Mas espera aí, exploraram, mas o porquê? É porque o aluguel é caro? É porque, não tem funcionário que aceite trabalhar naquela região, porque é difícil o deslocamento? É porque, o produto lá está queimado? É porque não tem público consumidor ali para consumir o que a gente vende?". Então acho que tem que pesquisar tudo isso para poder, de fato colocar o seu fazer o seu sonho virar realidade. Sem esse trabalho de campo, eu lembro quando eu trabalhava no banco, fiz uma apresentação e uma pessoa chegou e falou assim: "Eu quero montar uma pousada aqui", entregou a chave, a pessoa bem humilde da propriedade dela para mim. Falei: "Não, eu sou apenas um colaborador do banco, estou falando de soluções de financiamento, a senhora tem que pesquisar se tem concorrentes aqui na região, como eles atuam, que preços eles praticam, se tem público para a senhora, porque senão, é bastante legítimo o sonho da senhora de montar essa pousada, mas é o primeiro importantíssimo passo, mas agora tem todo um trabalho, né, que, no entorno disso para fazer virar realidade. O fato de ser uma franquia, já atenua um pouco desses riscos, né, mas assim, não todos, porque muitas vezes a franquia tem a intenção de montar o ponto e ela vai delegar para você, e ela vai te passar algumas informações que são a média da base dela. E São Paulo, por exemplo, que é uma megalópole, a zona norte é diferente da zona sul, shopping é diferente de rua, e por aí vai. Eu vou te dar um exemplo, nós erramos na nossa loja da Pamplona, porque quando nós fomos contratar funcionário, a gente abriu a Pamplona um ano depois de Ibirapuera. A gente foi contratar funcionários com o mesmo perfil do Ibirapuera. E erramos. Por quê? Porque uma loja era varejo, a pessoa ia lá e no campo visual ela te apontava o que ela queria e era atendida, e já na Pamplona é uma loja que é 80% delivery. Então você tem que ter a capacidade de comunicação, falar bem, a capacidade de responder um WhatsApp, de interagir nas mídias sociais, tudo é diferente. Então a gente teve que se reinventar lá. O nosso turnover lá hoje também, graças a Deus, é muito baixo, mas no início de operação, ele se mostrou já mais elevado do que Ibirapuera, apesar de ser uma loja mais antiga, por conta da gente ter recrutado funcionários achando que era similar à nossa outra operação. Então também essa capacidade de adaptação depende da gente identificar alguns fatores que quanto mais você puder fazê-los de forma proativa, eh, mais coesa vai ser a sua atuação, e o início é muito importante até para te trazer essa motivação, para trazer estabilidade para o time, porque por 3, 6 meses trabalha-se muito ali em campo, e depois sim que você vai acertando as ponteiras e vai conseguindo, gerir com a equipe e atuar para crescer e conquistar mercado, né. Valeu pela aula. Tenho certeza que muita gente aqui deve estar vai voltar aqui nessa gravação e escutar várias vezes isso daqui. E especialmente, né, Glaucio, uma coisa que a gente não explorou tanto na nossa conversa, mas a gente precisa registrar, você tem que ter uma certa tolerância ao erro também, né, tipo, se valorizar demais, "Pô, a gente errou, vamos vender esse ponto, já vi que não dá certo", não, é diagnosticar corretamente, ir mais a fundo, é a mesmo o mesmo questionamento que você fez, mas por que que esse ponto não está sendo vendido? E sem ter essa resposta, as pessoas ficam chutando essas coisas, né, falta um pouco às vezes de capacidade crítica para os outros, e a gente que vai empreender precisa ter isso de uma forma bem clara. E acontece, viu, Edil, só para encerrar, acontece isso que eu falei, o exemplo, com pessoas, ele é bastante
crítico, né, porque é muito sensível a sua operação, mas assim, aconteceu uma vez, você já aprendeu como é o seu público, como é a sua realidade lá, corrigiu. Depois você vai poder se permitir ter outro tipo de erro, mas é um erro mais calculado. É só um breve exemplo, a gente investiu, por exemplo, em Elemídia, em elevadores de prédios ou tal. Não tivemos retorno, mas serviu para a gente olhar melhor para o canal Google, e que acabou se mostrando mais assertivo. Então, mas aí não dá nem para chamar de erro, dá para chamar de algumas apostas que você faz e que aí você vai calibrando, de tal sorte a encontrar onde você tem mais eco, né, onde você tem mais, assim, sinergia com o seu modelo de negócio, com aquilo que você está ofertando e como vai chegar melhor no seu público de atuação. O Fernando Jucá, meu sócio, fala uma coisa que eu acho, entre muitas que ele diz, brilhante. Ele fala assim: erro é quando você faz uma coisa, você não atinge o objetivo que você queria e você não aprendeu nada. Isso é um erro, né? Mas se gera aprendizado, já gerou, né? Já gerou retorno. Glaucio, vou te fazer a última pergunta aqui do nosso papo. E essa eu já te contei, é aquela que a gente faz para todo mundo que a gente chama para conversar. Glaucio, o que é liderar? Eu não consigo dissociar do tema pessoas a questão da liderança, né. Liderança para mim é a capacidade que você tem de engajar as pessoas, de capacitá-las e principalmente de transformá-las no sentido de que elas podem e são capazes de render mais. São capazes de melhorar a sua performance, são capazes de entregar, muito mais do que elas vinham entregando. Então acho que um líder é aquele que tem essa capacidade de fazer a pessoa enxergar que dentro dela tem um potencial incutido e que ela ainda não colocou em prática. Então esse a palavra engajamento para mim é uma das que mais, encaixa com liderança. Mas uma liderança aquela que é uma referência positiva, que é uma influência para o bem, né, que é aquela pessoa que vai, criticar quando tiver que criticar, vai elogiar quando tiver que elogiar, mas acima de tudo, ela vai buscar potencializar aquela pessoa. Eh, Vai toda hora tentar desafiar, capacitar e na medida do possível vai sempre também reconhecer, celebrar, vai estar atuando em sintonia, com esse todo, né. Não é fácil liderar, mas é extremamente prazeroso no sentido de quando você consegue, literalmente formar um time, e conseguir superar obstáculos, conseguir transformar a vida das pessoas. Acho que um líder ele tem que atuar por propósito. Ele tem que, acima de tudo, enxergar que é muito mais do que um negócio, uma franquia, um resultado, um valor que vai ser gerado. Acho que a principal ativo dele é ver uma pessoa se transformando e sendo melhor, uma pessoa se desenvolvendo. E no nosso caso lá, eu acho que é um orgulho muito grande, esse aspecto social. Muitas vezes é o primeiro emprego da pessoa, ou muitas vezes é aquele emprego que ela se estabilizou. É o que eu falei, a gente vai buscando onde a gente pode se posicionar. Se tinha um turnover acentuado, falar para a pessoa: "Por que que você trabalhou em várias empresas e não ficava?", né, "Aqui eu quero que você fique, se você estiver feliz, né, e estiver rendendo, pô, eu quero que você fique", né. Então, eu acho que, cabe a uma liderança isso, é poder encorajar as pessoas a irem além. Maravilhoso, Glaucio, super, ultra, mega obrigado, obrigado de verdade. Passa pra gente aqui, um fica no shopping Iguatemi, desculpa, um fica no shopping Ibirapuera aqui em São Paulo, o outro é na Rua Pamplona, que número, Glaucio? Rua Pamplona 1551. Joia. É loja um, é um mall lá, né, é um condomínio misto, que o andar térreo são lojas, mas a loja um, como o próprio nome diz, ela é de frente, é na própria rua, então fácil de você enxergue lá, fica entre a Alameda Santos e antes da rua Estados Unidos, ali no nos Jardins. Então, ó, todo mundo que está assistindo já sabe, é só você ir em qualquer uma das 2 lojas, fala que você escutou, o Glaucio aqui no podcast e você ganha a amizade do Glaucio, se ele estiver lá na loja, 100% da amizade, né. 100% da amizade. Glaucio, fala tchau pra nossa galera aqui. Oi, Edil, prazer gigante aí, obrigado pela oportunidade, muito gostoso, muito bacana o bate-papo. Espero contribuir, poder de alguma forma minimamente inspirar, colegas a empreenderem, né. A gente já tem alguns que vieram aqui para a rede Amor aos Pedaços, né. Alguns colegas hoje já são 3 outras unidades além das minhas 2 que são ex-colegas bancários, que outros possam também pelo menos, parar para pensar, estudar, avaliar, quer seja aqui na nossa rede, mas
em outros aí, porque vale a pena empreender, principalmente pelos aspectos que eu mencionei lá de estar se envolvendo com as pessoas e estar vendo, de perto, elas crescerem, né. Aliás, aproveito para mandar um abraço forte aqui para o Renatão e para o Zé Reinaldo, pessoas absurdamente maravilhosas que eu amo de montão. Legal. Klaus, super obrigado, querido. Obrigado de verdade, viu. Eu que Pessoal, agradeço, Edil. valeu, querido. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Obrigado, valeu.